A gente está começando hoje mais uma edição. Opa, começou a gravar. A gente está começando mais uma edição do curso Diálogos. Todas e todos sejam muito bem-vindos. Esse curso ele é em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco e a gente vem desenvolvendo diálogos sobre território, natureza e cosmologia. E a gente está aqui em nome da Diretoria de Educação e Pesquisa da Oficina Francisco Brenan, que é a instituição que está organizando essa atividade. Eu me chamo Henrique, eu sou educador da oficina, eu sou uma pessoa socialmente branca, tenho um cabelo cacheado e raspado de lado, estou com uma camisa estampada, colorida, com alguns colares de contas de Ave Maria. Atrás de mim tem uma parede branca com algumas flechas desenhadas, e aí a gente vai dar início. O nosso diálogo de hoje está abrindo o segundo módulo do curso, né? E a gente vai ter como mediação a nossa diretora, que é a Gleice Leitor, e como participantes teremos Luísa Cavalcante, que é uma mulher negra, agricultora, afroecológica, como ela mesma se coloca, educadora popular, ela é escritora também, benzendeira, e ela é a liderança do Sítio Ágata, que é um espaço de trocas e vivências agroecológicas, feminista, antirracista, e também preside a Associação de Educação, Arte, Cultura e Agroecologia, Sítio Ágata, né? E junto dela nós temos aqui o companheiro Irã Chucuru. Irã, ele pertence à etnia Chucuru do Ororubá, e ele é extensionista rural do Instituto Agroeconômico de Pernambuco, IPA, é membro do Coletivo de Agricultura Chucuru, e ele também é responsável pelo Centro de Agricultura Chucuru do Ororubá, além de desenvolver diversas atividades como palestrante, né? Trabalha também no Centro de Formação da Casa de Sementes Mãe Zenilda, como guardião do terreiro e do ritual sagrado. Então, também é outro companheiro muito importante, né? Eu queria também convidar aqui a nossa diretora Gleice para iniciar as falas dela e depois a gente dá sequência com a nossa convidada e o nosso convidado. Boa noite a todas e todos que estão aqui presentes. Obrigada, Henrique, pela introdução e pela apresentação. Como o Henrique falou, eu me chamo Gleice, sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado que está preso para trás, está aqui em destaque um colar que eu estou com contas cor marfim azul, contas grandes, e um fone de ouvido branco também um pouco grande. É um prazer, né, estar aqui nessa conversa e dividir com vocês esse momento de diálogo e de trocas entre experiências do curso, do módulo Cuidar da Terra, e também um enorme prazer de ter a oportunidade de conhecer melhor e de poder dialogar com Irã e com Luísa a partir desse tema. Melhorou? Está mais alto agora a voz? Tem alguém reclamando que está baixa a voz? Eu não sei como melhorar o meu áudio. Talvez seja o seu, Maria. Deixa eu ver aqui se eu consigo mexer alguma coisa. Tá dando? Tá, então deve ser uma coisa... Mas, como eu vinha dizendo, vou tentar falar mais alto. Nós estamos na mesa, né, no encontro intitulado Diálogos do módulo Cuidar da Terra, e temos, como Henrique apresentou, Irã Chucuru e Luísa, que vão conversar com a gente hoje a respeito desse tema, das experiências, né, que possuem aí dentro dessa temática do cuidado da terra como processo de cuidado do território, de processo das lutas pelo território e também das retomadas, né? Acho que é bem
interessante quando Luísa traz, por exemplo, a dimensão e a perspectiva da afroecologia, que eu acho que é super bacana, entender de Luísa como que isso se articula com a ideia de agroecologia praticada no sítio Ágata, e, por outro lado, quando a gente reconhece e lê no trabalho, na militância, no cotidiano do que é desenvolvido por Irã, no seu território, a perspectiva também da potência da agroecologia nos processos aí de retomada e de reafirmação dos territórios indígenas. Então, nós temos o enorme prazer de receber vocês e o desejo de conhecer o que é que o Sítio Ágata desenvolve como processo aí de trabalho, né, nesse território, e também saber de Irã como tem sido, né, pensar a agroecologia dessa perspectiva das retomadas e da afirmação dos territórios indígenas. Então, eu vou passar a palavra à Luísa, acho que na sequência a Luísa faz uma breve apresentação, depois Irã faz uma apresentação também do que trouxe para compartilhar conosco hoje, e estamos nesse interesse de pensar quais as conexões que podemos fazer entre agroecologia e educação a partir da perspectiva que vocês vão nos apresentar hoje. Então, muito obrigada por aceitarem nosso convite e convido Luísa a iniciar sua apresentação. Luísa, acho que teu microfone ainda está desligado. Desculpa-me. Boa noite, gente. Quero saudar todos e todas e todos na pessoa de Irã, que traz a nossa ancestralidade, né? A nossa terra como mãe de todas e todos aqui. Então, eu sou Luísa, eu sou uma mulher negra, estou de óculos, um adereço na cabeça, um colar branco de blusa vermelha, chale no ombro, de couro marrom. Minha parede de fundo é uma parede de barro, quadro. Bom, estou aqui nessa noite, um tanto emocionada também, né? É uma honra poder compartilhar, poder aprender também, especialmente com todos e todas, e do que é que a gente faz. A campo aprender, a gente falar de nós, do que é que a gente faz enquanto Sítio Ágata. A gente tem aprendido a cuidar da natureza, de fato. Cuidar com carinho, cuidar com amor, cuidar com muitas mãos. É desse lugar que a gente vem. Nós aqui, enquanto Sítio Ágata, a gente tem aprendido a nos reconhecermos como natureza, como parte que ocupa dois reinos nessa natureza. Estamos aqui como o reino animal, um reino natural. E a gente compreende que, na medida que cada pessoa se reconhecer nesse lugar, ela vai estabelecem com a natureza. Essa sua território, né, próprio corpo, mas com esse outro território que está em seu entorno, com os outros territórios. Ela vai mudar o jeito de se reconhecer, de se relacionar. A gente acredita nisso, sabe? E aí, nesse fazer, a gente tem estabelecido um espaço aberto de receber pessoas, de trocar com essas pessoas conhecimentos, experiências, de perceber, de fazer com que seja um espaço educativo, né? Fazer com que seja esse espaço onde a gente
vai conhecendo mais, onde a gente vai aprendendo nas relações, onde a gente vai trocando vivências, né? Então, é nesse lugar que a gente se coloca enquanto Sítio Aga, um território de retomada ancestral. Para a gente isso é muito importante, e é aí onde a gente vai reconhecendo e se encontrando enquanto agroecologia, nesse território onde moro, nasce minha avó, mãe de minha mãe, que viveu 105 anos, até o ano de 2009. Nesse território, meus bisavós maternos, nesse território que hoje a gente habita. Quarta, quinta e sexta gerações de mulheres do povo vivendo aqui e aprendendo sempre como que a gente funciona e como que a agroecologia ela vai trazendo essa importância do cuidado que a gente tem estabelecido com a natureza e percebendo em determinado momento que essa mesma agroecologia ela precisa de mais para nos abraçar enquanto mulheres negras do território. Então, precisa de mais. A gente vai ouvindo, lendo, olhando, convivendo com a agroecologia e determinados momentos referenciais são referenciais que diferentes de nós e que não nos visibiliza enquanto um povo preto indígena também. Mas nas lições e no que vamos trazendo de práticas, as fontes. A gente reconhece as memórias dos nossos avós, das nossas mães, da nossa vizinhança, das nossas vivências territoriais. E aí a gente começa a pensar, uau, por que não está sendo dito aqui que isso aqui é uma ancestralidade preta, que esse outro fazer tem a ver também com essa espiritualidade também que esse povo preto traz, que essa prática aqui de, sabe, essa bioconstrução, tem uma série de elementos que remete ao nosso jeito preto de fazer as coisas. E aí a gente passa também a fazer esse conceito de afroecologia, se colocar como um povo preto dentro da agroecologia, sabe? Ou dentro desse cuidado ecológico. É aí que a gente vai se construindo. E para nós tem sido uma riqueza muito profunda, encontrando eco, enquanto sentia com outras comunidades, com outros territórios, com outros povos e povas, né? E vai se percebendo que esse território ele tem uma vastidão e que muitas vezes não está visibilizado, mas não está descrito nos conceitos, nas referências geográficas. A gente quer estar e que a gente quer dizer do que a gente faz, do que a gente sente. Esse é um espaço também, não é? Quando fala desse lugar afroecológico, mas também desse reconhecimento, né, de ocupação de dois reinos dentro da natureza, né, de ocupação, de pensar-se, de se reconhecer como animais, que traz em si o instinto, que traz em si essa mobilidade, que traz em si esse lugar também de predadores, né? É uma coisa para a gente ir conversando adiante. Por que a gente, como animal, somos predadores de nós mesmos? Mas, como vegetais, a gente traz memórias, a gente traz informações que vão sendo repassadas. A gente traz as mutações que a gente vai fazendo, vai
cada uma, assim somos nós. E isso nos torna, isso nos faz viver nesse lugar, sabe? Somos vegetais também, mas que ocupa esse lugar. Aí, nesse momento, eu quero provocar e convidar Irã, especialmente Irã. Queria muito poder sentar com você e aprofundar esse lugar de sermos sementes. Quero muito aprofundar isso com você. E aí é disso, a gente acredita que vamos, então, olhando a predação que a gente faz e se reposicionando. Né? Que natureza a gente quer construir? Que mundo? Inclusive, quando a gente provoca aqui nos nossos encontros, desse lugar de ocupação enquanto natureza, ainda é uma coisa estranha para as pessoas. Né? Natureza, meio ambiente e mundo. São coisas desassociadas. E a gente tem tentado dizer que são coisas bem coladinhas. São coisas que estão bem juntinhas com a outra. O mundo. De que mundo a gente fala? Não é? Natureza. Que natureza a gente fala? Então, é desses cantos que a gente vem provocando, enquanto processo educativo, pensar que mundo eu quero ou que natureza eu quero, que relações eu quero estabelecer com esta natureza. De depredar ou de fortalecer. De fortalecer, o que é que eu ofereço? O que é que podemos oferecer nessa relação? E que elementos a gente pode ir visibilizando e ir trazendo para o fazer cotidiano. Aqui no Sítio Ágata, a gente tem, hoje em dia tem sido incrível, gente, esse encontro da ancestralidade e da espiritualidade. São elementos profundos para a gente se ver, se reconhecer, repensar dentro desta natureza, como parte dessa natureza. Ou como a gente, de que mundo estamos e de que mundo queremos. É sentir isso, sabe? É conectar-se com essa questão da natureza, da ancestralidade, eu quero dizer, com a ancestralidade, sabe? E com a espiritualidade. Para a gente tem sido um processo muito constante, muito comum, à medida que a gente olha em torno de nós, sabe? Que a gente se conecta com a nossa natureza desse território corpo, mas o que é que está no nosso entorno, né? Do que a gente já conseguiu possibilitar, né? Enquanto árvores, enquanto esses outros elementos, sabe? Tem uma floresta minimamente aqui em torno de nós. E sentir o que pulsa. E ouvir também. Ouvir, escutar estas várias naturezas em torno de nós. Isso tem sido muito especial. E a gente vem trazendo como elementos educativos também. Escutar a natureza que está, as outras naturezas que estão em torno de nós. Escutá-las, senti-las, entender o que é que quer falar para a gente. Às vezes é muito interessante. Fala, está aqui. Aquele cochicho no ouvido. Já experimentei algumas vezes não querer ouvir. Sabe? E o ouvido fica doendo. Precisa ouvir, aí passa a dor.
É uma relação incrível, incrível. Então, são lugares muito especiais. Mas também para a gente conquistar essa relação, precisa de, né? Precisa de refazer-se nesse mundo e ensinar a gente que tudo tem que ser rápido, tem que, né? Tem que estar num sufoco, tem que estar, né? Que tem que consumir, que tem uma outra lógica, né? Onde tudo é mercadoria, onde a gente é mercadoria. Essa expressão eu ouvi de Krenak, eu li de Krenak, né? As pessoas nem se apercebem de que, além de consumir as mercadorias, ela própria é tratada como uma mercadoria. Então, quando a gente sai desse lógico consumista, quando a gente sai disso que puseram na nossa mente, que a gente precisa ser, que a gente precisa, sabe, tá correndo, que a gente precisa depredar também para poder ser, né, depredar o outro, a outra, a gente escuta. A gente escuta a natureza, as outras naturezas, a gente escuta esta natureza, né? E a gente sente. E os olhos abrem, a gente vê também, a gente vê com um outro jeito. E isso é muito importante no processo educativo, muito importante, pois é, companheira. Esse processo depressivo está muito ligado, né, ao que coloca sobre nós, ao que dizem que a gente tem que ser, mas podemos romper com esses modelos. E ao romper com esses modelos, é uma paz, é um outro laço que vem a gente, sabe? Até eu tenho me percebido a mim mesma, o jeito de falar. Hoje eu falo mais devagar, por alguns motivos. E esse contato mais profundo, sabe? Observar como a natureza, as naturezas em torno de mim, ela tem um tempo, tem um jeito de ser, de se colocar, de fazer, entendeu? Como os animais, esses outros animais, eu crio pato, galinha, gato, cachorro, né? E como cada ser e os pássaros também, a natureza em torno de mim, como que elas vão se relacionando com o tempo, esse dito tempo, sabe? Mas à medida que vai mudando o dia, tem um comportamento que vai, né, assim, acelerado e depois ele ganha uma quietude, daqui a pouco ele leva um pouco de aceleração, uma outra quietude, sabe? Mas um jeito, são muitos jeitos de estar, de lidar. Eu fico observando, né, e acompanhando, e vou percebendo que é preciso que esta natureza dita humana ela possa se reconectar consigo e conhecer as outras naturezas e mudar, ganhar saúde, ganhar sossego, sair da ansiedade, da depressão. Embora eu fique nervosa esperando esse momento, um pouco ansiosa também, é incrível. Mas a gente pode romper com sabe, essas doenças, esses estigmas também, esses valores colocados sobre nós que não nos deixa tranquila, que não nos faz forte. Podemos, sim, é possível. E quando a gente pergunta por que educar no fim do mundo, passa muito por aí, porque que fim de mundo, né? Quem declarou esse fim de mundo pode, de fato, concluir isso? E aí, eu vou olhando para a caminhada que a gente vem traçando a partir de nós mesmos aqui, e existe uma prática, existe um movimento que vem lutando contra isso, que vem apontando saídas, que vem construindo uma continuidade
mundo, uma continuidade de mundo de natureza, né? De cuidar da terra, o cuidar da terra, pensando a terra com todos os elementos que ela precisa, né? Para continuar. E a água, o ar, cuidar de todo esse processo, né? De fomentar que as florestas cresçam, que elas, né? Apareçam, que elas floresçam. E nesse processo, por exemplo, a gente tem um movimento agroecológico que vem uns 20 anos, né? Acontecendo neste país, dizendo que a gente pode sim, né, refazer, ser, e ter vida boa, ter vida tranquila, minimamente. É um desafio num país onde mais de 1.000 agrotóxicos perigosíssimos foram liberados recentes, né? É um grande desafio. Não estou romantizando, não quero ser romântica do processo. A gente precisa também olhar para esse outro lado. É um grande desafio cuidar desta natureza, né? Cuidar desta terra, num tempo onde a gente conta com essas outras atividades, a diversidade de gestão, de governança, né? Essas concepções aí de que uns têm muito e outros não podem. É a maneira que o mundo vai respirar. Mas, como ilhas, a gente tem crescido neste lugar. Acho que não só no Brasil, em muitos cantos do mundo, né? Temos crescido. Como ilhas, estamos crescendo. Como células que vão se regenerando e que estão esperando aquele momento de ser um único corpo, né? Os movimentos são esse cuidar da natureza que tem acontecido em muitos territórios, né? E aí a agroecologia vem cumprindo essa função. A cada dia tem se popularizado, chegado a mais gente, né? Chegado nas periferias também, saiu dos campos. E tem chegado a outros lugares, Quando eu iniciei conhecimento, esse movimento agroecológico, era um povo muito branco, mais sulista, e fazia, né, que propagava a agroecologia. Eram mais os homens que apareciam. Aí começaram as mulheres também a dizer, a gente também está aqui, a gente que cuida disso, daquilo, é a gente que segura a onda para que tu faça o negócio, né? Aí depois foi aparecendo o povo indígena, o povo negro, né? A gente começou a dizer, estamos aqui. Na verdade, a gente já vem fazendo um processo há mais tempo. Só não tem esse estudo aí que está colocado, né? Nem as condições também colocadas. Hoje, as comunidades periféricas, né? Elas estão tendo esse acesso de também conhecer e praticar. Também conhecer e praticar. E a gente tem sempre provocado no sentido de que não é só o plantar o alimento, né? Não é só a gente pensar do plantar o alimento, mas é pensar das relações que a gente quer estabelecer com as outras naturezas em torno da gente. Tem sido muito essa função que é provocar as pessoas a pensar desse lugar. Não quero só produzir alimento, eu quero produzir relações de fato sustentáveis. Quando a gente fala modernista, né? Mas sustentáveis no sentido de como das origens da natureza, onde um elemento sustenta o outro, onde tudo está conectado, né? Onde se um elemento
ficar doente ou está em desequilíbrio, os outros estão ali para lhe segurar, para lhe fazer ficar bem. Então, é desse lugar que a gente vem provocando, que a gente vem provando se fazer e fazer junto com os demais, com as demais ações da natureza. É isso. Voltando para dentro do sítio, tem uma coisa que eu gostaria de falar, que é aí onde a gente começa também a se fortalecer e perceber se quando a gente chegou nesse território, a gente está travando? Quando... Ai, sinto muito. Sinto muito, deve ser conexão e... Ok. Quando nós chegamos neste território, 2006, finalzinho de 2005 para 2006, esse território tinham tirado a cana-de-açúcar, tinham acabado de colher cana-de-açúcar. Acredito que a maioria aqui sabe como fica, né? Botar fogo para colher a cana, e aí todas as outras espécies, todas as outras expressões da natureza ali morrem. E aí, encontramos assim, olhávamos e o horizonte era amplo, limpo, sem um pé de árvore. No chão havia muitos, o que eu chamava de cadáveres das árvores, muitos tocos do que antes era uma floresta, no chão. Durante uns 2, 3 anos, o povo aqui no assentamento não vai cortar lenha, não tinha nem aonde cortar, né? E mata cortar lenha, porque estava tudo ali no chão, já à mão. Era só sair de carro de mão buscando para trazer a lenha que já está posta. E nós começamos a tirar a soca de cana e botar sementes, botar mudinhas. Água para aguar, para dar de beber a essas sementes. Íamos buscar 4 quilômetros estrada fora e mais um rebentão de uns meio quilômetro, mais ou menos, que a gente descia para pegar água numa vajada, numa nascente. Era assim. E nesse processo, a gente levou alguns anos. Hoje, a gente olha em torno de nós, é uma riqueza. É uma riqueza, sabe? Olhar e ver o que a gente já conseguiu, né? Com mais de 10 anos, o que tem aqui de beleza. Aquilo que antes era livre, nu, né? Era só a terra dura, queimada ali. Só tínhamos urubu e rato do mato. Hoje a gente tem uma diversidade. Observar essa transição, participar dela e crescendo junto com ela, nos dá hoje uma alegria e também essa condição de estar aqui com vocês, sabe? É muito especial, assim. Para mim é sempre emocionante trazer esta lembrança que a gente viveu, que seria dessa natureza zerada, né? E ir resgatando. Há muito o que fazer ainda. Há muito o que fazer. Mas o que era a diversidade, nós fomos enfrentando e fazendo. Por isso que a gente acredita que educar no fim do mundo é possível e necessário. É fundamental. É fundamental. Porque quem decretou esse fim de mundo não conhece a nossa força de nós outras naturezas, que acredita, que luta, que faz, que se encanta, que está todo dia cultivando, cuidando,
aprendendo, crescendo, todo dia após dia, como uma mulher que gesta 9 meses, que sabe que tem um tempo, e ela vai ali, cuidando, esperando, né? E vai crescendo, e chega um momento que floresce. E continua os cuidados. É desse lugar que a gente está. Aí a gente tem mutirões, a gente tem acolhimentos, a gente tem construção, e tudo é permeado pela nossa ancestralidade, nossa espiritualidade, pelo amor que a gente tem à natureza. Eu queria dar para vocês a palavra, ouvir, espero ter alcançado esse nosso desejo de construir junto uma força que possa, de fato, dar continuidade a este mundo, que possa enfrentar o que foi imposto para nós como fim. Foi imposto para nós como fim. É aquilo que dizem. Decretaram nossa morte, mas a gente decidiu que quer permanecer vivas. Naturezas vivas. Vamos juntas. Axé para todas e todos. Eu que agradeço, axé. Axé, Luísa, muito obrigada por tua fala e pelo teu compartilhamento. Acho que teremos bastante coisas para conversar daqui a pouquinho. Eu vou passar a palavra a Irã, então, para a gente escutá-lo também. Irã, está com você. Boa noite, pessoal. O som tá legal, dá para escutar? Então, primeiro agradecer pelo convite, né, por essa oportunidade de estarmos juntos virtualmente, né? Mas, de certa forma, é bom usar a tecnologia, essa ferramenta, né, para unir essas forças, unir as forças que não é só do Urubá, mas as forças daqueles que todos e todas que acreditam que sim é possível a gente viver e materializar essa cultura do encantamento. Por que não, né? E aí, invocando Krenak, por que não adiar o fim do mundo? Ou por que não evitar essa história de fim de mundo, né? É possível. E basta se encantar em vida. E aí eu trago uma fala, né, de várias estruturas de pensamentos que é que é um coletivo, né? Então, eu estou aqui, não me sinto só, né? Aliás, a gente nunca está só. Eu, corpo, mente e espírito, né? Então, já é bastante. E os ancestrais estão sempre conosco, eles caminham conosco, né? Então, eles nos guiam. E eu trago esse pensamento da Serra de Ororubá, o pensamento do povo Chucuru, né? Eu sou indígena da etnia Chucuru de Ororubá, né? Tenho uma experiência assim muito potente no território relacionado à agricultura, modo de vida. Eu costumo falar que a agricultura é sagrada e ela promove essa cultura do encantamento. Então a gente vai discutir algo que é essência, que é base da nossa cosmologia. Então, falar em território, falar em natureza é falar sobre a cosmologia chucuru, ou por que não as cosmovisões, né? A forma que a gente vê, enxerga, acredita e defende os mundos, né? Porque não existe um mundo chucuru, existem mundos. Cada terreiro é um mundo, cada mata é um mundo, cada comunidade é um mundo. Então, o mundo é essa construção humana, né? Uma construção social. E minha fala vai ser um pouco isso. Eu sempre venho defendendo essa cultura de encantamento, porque é aquilo que o povo chucuru sempre acreditou,
né, acredita, e por isso que nós estamos hoje aqui, e é aquilo que garante a vida, né? O que garante a vida, o que garante a essência do ser Chucuru é acreditar nos reinados encantados de Ororubá. E falar em território é falar sobre um corpo, um organismo vivo, casa de espírito. Então, na crença de mundo do povo Chucuru, nós acreditamos nos encantados, e os encantados são espíritos luminosos, são espíritos de luz, e eles não estão só nos reinados encantados, ou seja, aquelas constelação de espírito, mas eles estão presentes nos nossos corpos. Então, a gente acredita que nós somos corpo humano, casa de espírito. E até aí, assim, nada de novidade, né? Se bem que a gente só se lembra desse corpo que abriga o espírito quando o espírito deixa de morar no corpo. Né? Quando a matéria tomba e às vezes a gente olha, né, e se comove, é lógico, né? Mas mostrar solidariedade com a família, né, que perdeu seu ente querido, né? E a gente deseja paz ao espírito. Essa paz ao espírito tem esse desejo, né? Essa vontade de dar paz ao espírito tem que ser com o corpo vivo. A gente tem que estar dedicando essa paz ao espírito com o corpo vivo. E aí traz uma coisa que também é interessante, e aí vocês vão perceber, eu estou falando em território, porque o nosso corpo humano é um território, a minha mente é um território. Isso tem que ser respeitado, né? E aí eu trago essas reflexões porque muitos povos indígenas que não estão no seu território físico demarcado, eles não são sujeitos de direito, eles não têm seus direitos respeitados. Recentemente nós passamos aí pela pandemia, né, pela essa crise da pandemia, que foi uma crise sanitária, né, que puxou várias crises, né, e muitos indígenas foram taxados como desertores por não estar no seu território demarcado. E aí pegaram a fila de imunização por rebanho, né? E muitos morreram, muitos tombaram, né? Viraram estatística, né? Então, falar sobre território é falar sobre o corpo humano, casa de espírito. Mas aí é o seguinte, pessoal. Nós humanos, indígena, negro, quilombola, enfim, qualquer povo, nós não somos o centro do mundo. Nós não somos o centro do universo, não devemos ser. Essa condição de centro do mundo provoca, sim, o fim do mundo. Se existe fim do mundo, é porque nós humanos nos colocamos sempre como centro do universo. E aí a gente discute saúde, corpo humano doente. Vamos curar. Ou seja, eu tenho uma estrutura, uma política pública que invoca saúde, mas que olha só para o corpo humano doente. Devia ser Ministério da Doença, né? Não da saúde. Então, essa cosmologia, ela coloca outros corpos além do humano que são casa de espírito, por que não? Sim, eles são casa, porque só nós, humanos, abrigamos os espíritos. Por que só nós? E os pássaros? Os seres vivos e os seres não vivos? O povo Chucuru pode ser compreendido como o povo semente, porque nós abrigamos espírito. Mas é também o povo, pode ser compreendido como povo guerreiro, mas como povo que é movido pela crença dos espíritos na pedra. O calendário social religioso do povo Chucuru, ele tem vários momentos fortes do ponto da espiritualidade. Entre eles, 6 de janeiro, é o dia que a gente celebra o mestre rei de Ororubá. E esse mestre rei, ele mora na pedra sagrada, a pedra d'água. E a gente caminha para a pedra.
invoca o espírito da pedra, dança, canta, balança o maracá e evita a queda do céu. A metáfora da queda do céu. Cantar e dançar, balançar o maracá, a gente fica tão grande, tão potente e invencível. Somos a verdadeira fortaleza, porque o reino da fortaleza é o reino da pedra. E a gente, dia 6, caminha para a pedra. No dia de 17 a 20 de maio, retornamos para a pedra, celebrar a história, a luta, a memória e o espírito de Chicão Chucuru, na Assembleia Chucuru. Então, a gente vai para a pedra novamente, no Mestre Rei de Ororubá, festejar com os espíritos da pedra a vida, o projeto de vida. 23 de junho, a busca da lenha. Vamos para a Pedra do Cragel, a pedra que abre os caminhos para o ritual. Depois a gente vai para a Pedra do Conselho. Para quê? Para pedir conselho aos espíritos da pedra. Dia de Mãe Tamaim, que é a rainha da floresta, a dona da floresta, a gente caminha mais uma vez para a pedra. No fim do ano, a gente volta para a pedra para celebrar a virada do ano, para olhar para a barra, para ler, interpretar e não adivinhar como vai ser o tempo, mas dar a previsão do tempo de plantar, de colher, de comer, de festejar, de adoecer, de cuidar. Então, o povo chucuru é o povo que caminha para a pedra, porque não é só uma pedra, é uma pedra, portal de acesso ao reinado encantado. É o reino da fortaleza, é o primeiro reinado, é a origem de tudo. Então, o povo que caminha para a pedra, o povo que acredita que os corpos são casa de espírito, é o povo que defende a cultura do encantamento. E o encantamento, ele é essa possibilidade ou essa condição. As pessoas usam muito esse termo decolonial, né? Decolonialidade, né? Ou seja, vamos lutar para libertar as mentes, porque nossas mentes estão invadidas, né? Seria uma fase que fica após a invasão da Terra, que é a invasão das mentes. O encantamento é encantar mentes. São mentes encantadas. Eu gosto muito mais desse termo. E é o que a gente vem fazendo, ou procurar fazer, para que a gente busque um caminhar nessa terra, invocando a cultura do encantamento que traz esse princípio da sutileza, do pisar leve e do pisar devagar. Em um Toante Chucuru, a letra diz o seguinte: pise caboclo aqui no terreiro, pise caboclo bem devagar. Quem não conhece o chão que pisa, cedo ou tarde irá tropeçar. Conhecer é cuidar. Quem não cuida é porque não conhece. As pessoas que destroem a natureza não conhecem o encantamento. A natureza é recurso. E aí, Luísa, sabiamente, traz essa concepção de natureza, né, que eu acho muito legal, né, porque nós somos natureza. Tudo que está conectado à Terra, é natureza. A natureza humana faz parte da natureza. Então, essa cultura de encantamento, esse caminhar, sabendo que é natureza, pisando leve, pisando devagar, invoca, ou é importante, é necessário a gente discutir essa pedagogia de reconexão, essa pedagogia de encantamento. O que a gente traz enquanto agricultura sagrada, promotora da cultura de encantamento, não é só produzir alimentos, ou é produzir outras concepções, formas de alimento.
Uma área regenerada alimenta o corpo, a mente e o espírito. Uma paisagem regenerada, um sistema de policultivo, uma agrofloresta, ou uma agricultura indígena, uma agricultura quilombola, uma agricultura de um povo de terreiro, uma agricultura do povo periférico. São agricultura. Às vezes, abre na janela aqui, às vezes a gente coloca tudo dentro da agroecologia, porque é a ciência. Oxente, homem, deixa disso, eu brinco com o pessoal. E a agricultura chucuru não é ciência, não? Que história é essa? Era ciência. Né? Então, enfim, eu defendo muito essa agricultura indígena, chucuru, do encantamento, porque a gente dialoga com a agroecologia, né? Isso nos faz tão bem. A gente dialoga com outras formas de pisar leve, de pisar devagar, né? Mas é importante a gente colocar essa concepção, né? Porque são ciências, existe uma ciência na mata. Existe uma ciência relacionada à vida, à biologia. Existe uma inteligência verde, que são as árvores, o reino vegetal. Né? Existe uma pedagogia que a gente pode colocar aqui como a pedagogia do passarinho. O passarinho ele está voando, ele está beijando a flor, ele está caminhando leve e devagar, ele está aprendendo, ele está ensinando. E ele traz para a gente essa conexão, reconexão, ou ele traz para a gente uma coisa que é muito importante, e às vezes a gente não percebe isso, que tem forma, tem encaixe, existe um encaixe perfeito. Todo movimento, toda dinâmica, toda a fluidez que aparece na natureza, os elementos que estão ali, que estão encaixados, eles sentem. Porque um sábio diz quando vai chover? Porque ele está em conexão, ele está conectado, ele está em acoplagem. Suas estruturas se acoplam à própria natureza. O encantamento é isso. O desencantamento é você não ter forma de encaixe. O passarinho, ele passa o dia viajando, de galho em galho, de flor em flor, de árvore em árvore. Ele não deixa rastro, ele passa o dia viajando, aprendendo e ensinando. Né? Não tem aquela história lá da Grécia Antiga, lá do método da escola peripatética dos viajantes, né? Que aprendia, ensinava, viajando. Não é isso? Quando a gente perde a forma de encaixe da natureza, nós não só desconhecemos esse método peripatético de viajar, caminhar, aprender, ensinar, a gente insiste, esquece esse método, muita gente sabe nem que ele existiu e que existe em outras formas, com outros termos, mas a gente insiste em um termo que é ou numa prática ou numa forma de ver estar nesse mundo, que é ser pateta. A gente não tem forma, a gente não se encaixa, né? E o pateta, eu sempre gosto de dar esse exemplo, o pateta, ele é um cara super do bem. O pateta não é mal, né? Alguém aí já assistiu o desenho animado Pateta? Acredito que sim, né? Ele é um cara super do bem, só que ele é pateta. Né? O nome diz tudo, ele vive tropeçando, ele vive caindo. Então, quando a gente perde esse encaixe, essa conexão à natureza, a gente caminha tropeçando, caindo. Né? A gente corre de medo da natureza. As pessoas não querem uma árvore na porta de casa, porque se der um vento forte, vai derrubar a árvore em cima da casa, ou a árvore vai rachar a calçada. É uma coisa assim meia paranoica, né? Que não tem árvore, ou as pessoas têm medo de árvore, mas quando vê uma, né, o carro está lá, as pessoas estão lá por causa da sombra que faz, enfim, é uma coisa assim muito complexa entender isso, né? Mas a gente precisa, aí invocando essa cultura, justamente as folhas, inclusive é aquela coisa, né? As folhas vão sujar o olho d'água, corta a árvore, porque vai sujar a água, né?
O habitat colonial trouxe isso. Foi interessante essa... Vai cair em cima do carro. O habitat colonial traz o que é o morar. O morar é construir a casa com aquela arquitetura, com aquele padrão, e tirar a natureza. Sai natureza. Primeiro, você não é natureza. Você é humano, filho e filha de quem criou o mundo. Ora, alguém criou o mundo. Esse alguém que criou o mundo, e eu não estou falando de forma irônica aqui, mas é uma leitura, né, que a gente faz, esse alguém que criou o mundo nos criou a sua imagem e semelhança. Olha que arrogância. Nós, imagem e semelhança de Deus. Ele criou o mundo. Tome o mundo. Coma. Devore. Consuma. Porque eu fiz. As pessoas fazem essa leitura. Eu criei. Eu estou lhe dando. E você agora vai consumir. Eu costumo dizer que quando a colonização chegou aqui, nossos povos, os povos originários, ficaram entre a cruz e, particularmente aqui no Nordeste, entre a cruz e a Jurema. E chegou alguém, várias pessoas apresentando o dono do mundo, os filhos, espelho do dono, reflete sua imagem e semelhança do Deus, e o mundo para ser devorado. E aí o habitar, o morar, seria devorar. Sai árvore. Né? E aí ocorre a morte da mãe. Porque para os povos originários, o mundo é a mãe. O mundo é o ente, esse macro-organismo vivo que abriga vários espíritos, que não só nos criou, mas nos alimenta. Então, para nós é muito complicado essa história de uma agricultura onde você não é natureza, entra na natureza, tira a natureza, quer produzir alimentos. Veja só que loucura. Quer produzir alimentos para garantir a vida utilizando as sidas. Ele vai produzir alimento e ele leva sida. Mas não é a vizinha daqui, não. A vizinha da gente, não. Sida, inseticida, sida, herbicida, sida, morte. Ou seja, vão produzir alimento para garantir vida, levando tecnologia de morte. Simplificando e padronizando a forma de produzir alimento. Vida, vida e não sida, morte. Vida é complexidade, é abundância. Tudo que padroniza, simplifica, é contrário à vida. Então, o monocultivo, o agronegócio, ele é contrário à vida. Ele não promove a vida. Tanto é que ele alimenta as pessoas, entre aspas, e ele adoece as pessoas. Ele adoece as pessoas. Ele adoece os outros corpos, porque a saúde é o estado normal. Tudo aquilo que quebra essa normalidade entra num processo de adoecimento. Recentemente, nós recebemos a visita de um grupo e aí desenvolveu um projeto, estamos desenvolvendo um projeto com uma entidade, e o projeto é para discutir saúde, sistema SUS, saúde, sistema mata, floresta, saúde tradicional, medicina sagrada e a medicina do sistema SUS. E aí o pessoal começou, e eu, poxa, que massa, que bom, e vamos lá, né? E começamos a fazer o trabalho. E era a turma, eu saía de casa cedinho, ia para a mata. E o pessoal ia para a sala de preparados, né? Porque o sonho da gente era, veja só, o sonho da gente era, entre aspas, um laboratório. E o pessoal ia lá para o laboratório, sala de preparados, e ia para a mata. E aí, em determinado momento, o pessoal me chamou para conversar e disse, poxa, você não vai levar a sério o nosso projeto? A gente precisa discutir isso. Eu digo, cara, eu estou levando isso muito a sério. Todo dia de manhã, eu estou indo para a mata ver passarinho cantar.
Para mim, isso é saúde. Eu já comecei faz tempo. Vocês vão começar quando a discutir saúde? Porque, para mim, não tem sentido falar em saúde se a gente não vê passarinho cantar. Não tem sentido a gente falar em saúde se a gente não for caminhar para a pedra, se a gente não for conversar com a pedra. Não tem saúde se não conversar com o olho d'água. E aí, nessa conversa, nesse diálogo, nesse caminhar, a gente vai entender que não faz sentido tirar a árvore do leito do rio, da margem do rio ou da nascente. Ela não suja, ela garante. Né? Se o passarinho está cantando, ele está dando os sinais. E isso é a reconexão, é a pedagogia de reconexão. É a gente prestar atenção a essas coisas que a humanidade não caminha mais. Né? Eu fico olhando, às vezes, as pessoas... No meu município aqui, que é pequeno, né, em Pesqueira, o pessoal vai para a academia de moto, para chegar lá caminhar. Vai de carro ou de moto, vai caminhar lá na esteira, na bicicleta, depois volta. Aí eu disse até, brincando assim, mas falando sério, poxa, por que você não vai caminhando, cara? Por que não vai caminhando? Tá aí, não consegue mais caminhar. Né? Aquela coisa, nós perdemos a forma, a gente não caminha mais, a gente não anda mais. Entendeu? Então, isso tudo que eu estou falando, gente, é agricultura. É o que eu insisto, às vezes, mas na agricultura isso é muito complexo. Eu digo, a agricultura é complexa. Eu não sei 1% da complexidade, porque se você for conversar com qualquer velho chucuru, falar sobre agricultura, ou falar sobre vida, olha, fale sobre a história de retomada, de luta, de resistência. É agricultura. É plantar, é colher, é comer, é curar. Porque nessa agricultura eu trago também o bom comer, o cringóclonengo. Eu trago para essa agricultura a medicina sagrada da mata. Nós trazemos para essa agricultura essa ciência orgânica, essa ciência boa, que é a ciência da folha seca. Então, a agricultura é a base da cosmologia do povo chucuru, ou uma das bases. Né? Então, as pessoas plantam com fé nos encantos. Quando colhem, vão festejar com os encantados. A busca da lenha é uma celebração da colheita, da fartura. E qual é a novidade? O povo nordestino, por influência do catolicismo, planta com fé num santo para festejar com fé em outro santo. Aí depois festeja de novo em São José. Ou em São José, não, perdão, em São Pedro. Né? Planta em São José, festeja em São João, e com 8 dias depois, mais festa. Entendeu? Então, qual é a novidade? Né? Então, é uma relação assim, muito complexa. E aí, eu anotei aqui, a Luísa, ela trouxe no início da sua fala alguns pontos interessantes. Cuidar do local, cuidar do lugar, né? E aprender, você aprendendo, mas você é parte da natureza, você é natureza. Né? Então, essa cultura do cuidado, do pisar leve, do pisar devagar, ela é essencial. Eu sempre falo aqui para o povo chucuru que a terra não é nossa. Nós não somos donos da terra. Nós somos guardiões. A terra pertence aos encantados. Por isso que a gente diz, em terra alheia, pisa devagar. Quem não conhece o chão que pisa, cedo ou tarde, tu vai tropeçar. Né? Se você é pateta, você tem tudo para não ser pateta. Basta se conectar. Né? E aí, uma das nossas práticas, hoje nós estamos fazendo agricultura que planta floresta. A agricultura está plantando floresta, e tem alimento na floresta, e tem medicina na floresta. E a gente usa um termo muito potente para nós, que traz essa cultura do encantamento, que é a cosmonucleação regenerativa. Os corpos abrigam
espírito, são casas de espírito. Se eu vou regenerar, mas Irã, por que regenerar? Poxa, o fazendeiro passou por aqui, ele destruiu tudo. Ele transformou o rio em capineira, a nascente em cacimba. E ele transformou a floresta em manga. O termo manga é o gado livre. E abre-se um parênteses aqui, infelizmente alguns indígenas insistem com essa cultura do boi, que é violenta, que é machista e que destrói a floresta. O vaqueiro não é isso que está aí. Esses piseiros, essas pegas de boi, isso é uma cultura de desencantamento. Eu me revolto com essa situação. E a gente tem isso, vem de uma identidade nordestina que nós não somos isso. Nós estamos muito longe disso e não podemos ser isso. E aí as pessoas às vezes insistem aqui, porque são pateta. Insistem nessa condição de ser pateta, né? De transformar a mata em manga. Mas a mata, ela tem ciência, ela tem alimento, ela tem medicina. E aí a gente, nesse mesmo projeto da medicina, onde eu estava vendo o passarinho cantar, aí o pessoal começou a discutir o uso e manipulação de plantas, medicina, tirando os elementos da natureza, casca, né, raiz, folhas, para fazer remédio. Calma. Poxa, mas esse cara é do contra, né? Tudo ele bota dificuldade. Gente, a gente está pegando parte de um organismo vivo para fazer um remédio para curar um organismo humano doente. Então, para tirar casca, não basta apenas pedir licença. Ou vocês acham que ela vai negar? Tu acha que a natureza vai negar? Não, você não pode tirar casca. Ela não nega. Ela nunca nega para a gente. Não basta apenas pedir licença. Antes tem que saber cuidar. Então, cuida de quem vai ofertar a medicina. Cuida de quem vai dar a casca, de quem vai dar a raiz, de quem vai dar a flor, para fazer a medicina. Porque senão não tem sentido. Né? E outra coisa, se a gente está discutindo ou promovendo essa saúde que vai cuidar dessa forma tradicional, mas todo mundo continua doente, e a diferença é que, em vez do cachete, eu estou tomando o remédio da casca de pau. Gente, a medicina sagrada, aí eu vou invocar Jeti Radiar. Jeti Radiar, que é o espírito luminoso da medicina sagrada, ela nos diz que cuidado, o autocuidado é medicina. Se cuida. Saiba comer. Tu vai ver. Grande parte das doenças ir embora. Nem vai chegar. Cuida desse corpo. Olha, cara, preste atenção. Caboquinho. Cuida desse corpo. Não seja egoísta. Tem um espírito aí dentro. Não traia a relação de fidelidade com o mundo velho. Lembra-se que eu falei que o povo chucuru era o povo semente? Nós somos o povo semente porque nós somos plantados, nós não somos sepultados. Nós não somos enterrados, nós somos plantados. E aí dá início a outro ciclo de vida espiritual. Então, cuide desse corpo. Por quê? Porque esse corpo abriga um espírito. E você tem que cuidar dele. Não é por vaidade, não é para ter uma longevidade. Também, mas porque ele tem. Mas também porque esse corpo é alimento de quem te deu a vida. Esse corpo é alimento da Mãe Terra. Tu vai ser plantado, teu espírito vai continuar o ciclo de vida na forma de espírito, e tua matéria nutre a mãe que nunca te negou nada. E aí a gente pergunta para os nossos companheiros e companheiras aqui, e aí, qual é o alimento que tu vai dar à tua mãe? Está preparando esse alimento, ser dotado vai chegar a hora. O que é que tu vai ofertar para tua mãe? Tu não vai ser plantado? Qual é o alimento?
Então, o alimento de verdade, discutir esse alimento de verdade é discutir essa possibilidade de, quando ser plantado, ser alimento de verdade para a própria mãe. Isso é a cultura do encantamento. Então, e para encerrar, que eu acho que eu já passei do horário, né? Essa cultura do encantamento, ela vem se materializando na cosmonucleação regenerativa. Uma árvore. Aí chegou um camarada aqui, vamos fazer agrofloresta. Beleza, bora. Né? Homem não pode a Jurema, não, pelo amor de Deus. Não, mas tem que podar para promover, potencializar, focar na fotossíntese. Não deixe disso. A Jurema é a mãe pequena. A Jurema é portal de acesso para a cultura do encantamento. Ela tem que estar aí para a gente conversar com ela, para a gente orar com a Jurema, para a gente dançar para a Jurema. Não mexa na Jurema. Então, só que a gente percebeu que a nucleação era o que a gente sempre fazia, que a nucleação é uma técnica que existe de regeneração. Só que a Jurema, ela é um portal de acesso ao encantamento. Ela é um núcleo. Então, eu estou falando de um núcleo que se comunica com o cosmos. É uma cosmonucleação regenerativa. E a regeneração é da Jurema, é do solo, é da paisagem, mas é de nós. Nós também precisamos passar por esse processo de regeneração, porque nossas mentes estão invadidas. E a gente precisa encantar mentes ou encantamento. Então, quando eu coloco esse meu núcleo, esse ponto de força, que é o meu ponto de força. Irã, o que é o ponto de força? Aquele cantinho lá, que toda vez que tu vai, para quem reza, porque tu vai rezar quando vai se deitar, aquele cantinho ali é teu ponto de força. É o local onde tu se acha, é o local onde tu se encontra. Então, o nosso é a pedra, o nosso é o rio, são vários pontos de força. Esse ponto de força, geograficamente, ele domina uma área que a gente chama de local de poder. E aí, Irã, o que é que isso apresenta? Apresenta uma geografia sagrada, que evidencia uma cartografia espiritual. Mais uma vez, em terra alheia, pisa leve, pisa devagar. Então, essa topografia sagrada, com esses pontos de força, com esse local de poder, materializa a cultura do encantamento. Milho, feijão, arranjos de policultivo, mas não é o fim da floresta, presta atenção. A agricultura não pode ser o fim da floresta. A agricultura é um tratamento para curar a ferida dos ancestrais. Como é que a gente cuida da ferida dos nossos ancestrais aqui em Chucuru? Plantando lavoura que vai apresentar no final floresta. E aí, para encerrar, existe um ponto de força, que é a Pedra dos Caboclos, que existe lá um dono, todo corpo tem um dono. O dono da Laje dos Caboclos, a gente chama de Tsiê, que é o dono da pedra. O dono da pedra é Caboclo do Rosto Vazio. Rosto vazio porque todo trabalho espiritual ele apareceu para a gente sem um rosto, não tinha feição. E por que rosto vazio não tinha feição? Rosto vazio, o seu rosto é espelho da floresta. Se ele não reflete a floresta, é porque não tem floresta cuidada. E dentro dessa cosmovisão da agricultura do encantamento, a gente só vai ver o rosto de rosto vazio quando a gente regenerar a floresta de Ororubá. Então, para mim, isso é prioridade número 1. Regenerar para ver o rosto de rosto vazio. Curar a ferida desse ancestral. Né? E aí, nessa cultura de encantamento, tem 3 sonhos que me movem particularmente e que eu contamino o meu coletivo. O primeiro sonho é caminhar procurando o sol debaixo de uma floresta que eu plantei ou estou cuidando. E eu estou fazendo isso. Plantando, cuidando de uma floresta. O outro sonho que eu tenho é, ao tentar abraçar uma árvore, eu não atingir mais as pontinhas dos dedos.
E eu fico sonhando quando vai chegar esse tempo. E o outro sonho é não ver mais um passarinho preso numa gaiola. Eu sonho com isso. Mas de tanto sonhar, eu sonhei tanto, que chegou um momento que eu não estava mais dormindo. Estava ficando com muita ansiedade. Isso estava me incomodando, me consumindo. E aí, cara, os encantados dizem, homem, não sonhe mais não. Faça da sua vida, ou seja, o sonhar. Viva o sonhar. Não sonhe, faça. E é isso que eu estou fazendo. O que eu faço é sonhar. A gente sonha plantando, sonha regenerando, sonha caminhando. Isso é encantamento. E é isso, gente. Eu acho que eu já passei aqui desse momento inicial. Desculpa aí se eu me alonguei muito, mas seria isso para a gente prosseguir. E mais uma vez agradecer aí pela oportunidade e por Luísa que me antecedeu, que me inspirou aí as falas dela. É o encantamento em pessoa. Parabéns. Bom, agradecer, né, a Luísa e a Irã por essa partilha tão preciosa das perspectivas em torno desse tema, que é cuidar da terra, que é o tema desse nosso bloco aí, que teve início, como bem foi lembrado aqui, com Ana Mumbuca, falando na terça-feira, e também por trazerem contribuições tão valiosas a partir dessas experiências, dos seus contextos e em conexão, né? É engraçado que Luísa, ela trouxe a ideia de não só plantar o alimento, mas a perspectiva que é necessário pensar nas relações que queremos estabelecer com outras naturezas em torno da gente. Então, numa ideia de agricultura, como o Irã bem endossou, que não está em torno só desse caráter, seja produtivista, seja predatório, né, de uma relação com o alimento. E visão super bem completada pelas discussões que Irã trouxe para a gente. Eu acho que a gente pode dar uma continuidade, fica com vontade de escutar mais vocês, né, que vocês tragam, aprofundem mais o que contribuíram com a gente. E eu fiquei pensando, tem uma pergunta aqui, Irã, no bate-papo, que as pessoas estão interessadas, que você tem uma pergunta, né? Você poderia falar mais sobre os encantados e também o que seria o reino de Ororubá, né? As pessoas estão querendo, se você puder falar mais sobre isso. Mas eu acho que essa visão do encantamento corta, né, as duas falas, quando Luísa traz essa dimensão de que somos reinos aí em diálogo, né, da necessidade da gente equilibrar todos esses reinos dos quais fazemos parte. Então, se vocês puderem aprofundar um pouco, né, primeiro, o que é o reino de Ororubá e trazer mais essa dimensão dos encantados, de Luísa, como vocês têm feito esses diálogos entre ancestralidade, aquilo que você falou da necessidade de fazer confluir, né, essa vida, uma vida urbana com essa vida ancestral, como que vocês têm feito isso no sítio? Então, uma coisa que eu não falei aqui, mas que a gente acredita, que é o seguinte: nós somos, eu acredito nisso, que nós somos imagem e semelhança de Deus, porque nós somos natureza. A natureza é espelho de Deus. Então, Deus criou esse mundo, eu estou chamando de Deus, mas, enfim, Tupã, esse grande espírito, criou esse mundo à sua imagem e semelhança. Então, tudo aquilo que é natureza reflete Deus. A natureza, ela é espelho dos reinados. Às vezes o pessoal me pergunta, Irã, me explica aí como é que é essa história desse reinado. O reino de Ororubá, na realidade, são vários reinados. Existe o reino da pedra sagrada do mestre rei de Ororubá, mas nós temos o reino das águas, nós temos o reino grandeza do verde,
nós temos o reino de Laje Grande, né? Nós temos, enfim, uma série de reinados. E o que é o reinado? São constelações de espírito. São vários espíritos que estão morando naquela pedra especificamente ou em várias pedras. E aí, os encantados, ou seja, esses espíritos, encantados são espíritos que passaram a ocupar o corpo humano, mas que nem passaram por aqui, né? Às vezes eu até brinco, eu acho que muitos deles nem querem vir, né? Lá onde eles estão bem melhor, né? Então é melhor ficar na pedra, é melhor ficar na água, né? Enfim, meio que uma brincadeira, mas a gente acredita nisso, né? Que esses espíritos, esses feixes de luz, ou esses espíritos luminosos, eles abrigam vários, e eles são a essência, são o nosso guia. Eles nos orientam. Então, existe uma ciência encantada, e ele nos orienta. Existe um saber encantado, né? Então, a gente não escuta, a gente escuta os velhos e as velhas, mas a gente escuta também os encantados. Escuta também as crianças e escuta também os adolescentes, porque o saber não tem idade. Olha, não espero, vou dizer para vocês aí, não fique esperando ter cabelo branco para ser sábio. É burrice isso. O saber não tem idade. Mas, Irã, como é que está o reino da pedra? Olhe para a pedra. Como é que está o reino grandeza do verde? Olhe para a mata. Se a mata não está, ele também não está. Eles vão ficar fazendo o que aqui? Certo? Então, se os espíritos moram também na mata, tem que cuidar da mata. É ela que vai refletir a saúde desses reinados. Como é que está o reino da água? Olhe para a água. Eita, está poluída. Pois é. Então, o reino das águas está ruim. Isso faz com que a gente mantenha essa relação de fidelidade. A ecologia, a biologia, né, ela tem que ser encantada. Se ela não tiver encantamento, a gente vai continuar devorando e comendo. E vai discutir sustentabilidade, mas qual é a fatia do bolo do sistema que a gente vai comer? Nem aquela coisa, vamos vender o produto orgânico, agroecológico, ganhar dinheiro e depois para o supermercado. Entendeu? Porque a gente não está preenchendo ou concebendo os espíritos nesses sistemas. Né? Às vezes o pessoal me perguntou aí o que é que falta para a agroecologia. Olha, não vou generalizar, mas grande parte dela falta encantamento, porque está desencantado. Grande parte está desencantado. E a gente precisa de encantamento. Mas é isso, gente. Minha vez, né? Isso, Luísa. É. Ouvir é maravilhoso demais, né? Então, é isso, como Irã coloca, o encantamento é tudo, de fato, né? E vai preenchendo vazios, preenchendo becos, né? Que vão ficando ao longo do caminhar. E é nesses becos que a gente vai falando de ocupar esse reino vegetal, né? Se vê também como esse elemento do qual a gente se alimenta para ficar bem, né? Ou não. Irã traz essa questão de como que você se alimenta. É a forma como você faz, lhe faz ficar bem ou não. Vai lhe dar saúde ou não, né? Então, esse lugar. E pensar que a planta, quando a gente está ali estudando biologia, ainda no ensino médio, né? Essas noções básicas, e foi uma coisa que sempre me chamou a atenção de ver como se forma as plantas, sabe? Essa criação das sementes, das informações que ali estão, como ela vem trazendo, como cada conexão ali por dentro está sendo feita, e quando a gente vai olhar também do corpo humano, dito corpo humano, é semelhante. É semelhante. As informações genéticas,
as conformações da reprodução é muito semelhante. É a partir daí também que a gente vem construindo esse lugar de se ver como vegetal dentro da natureza, trazendo um mundo de informações que vai se mudando ao longo do processo, não é? A gente vem e vai olhar, ouvir sobre as histórias da passagem desse assalto, desse roubo que foi feito, né, do sequestro do povo preto de África para o Brasil, os navios negreiros. Sobre aquelas condições. Passadas, elas continuam acontecendo. Uma geração, sim, outra não. Vai estar transmitindo essas mudanças, essas transformações. A anemia falciforme é um exemplo disso. Né? Aí diz, uma doença só do corpo preto, adquirida quando, por quê? Como, sobre que condições. Então, esse armazenamento e essa transmissão é muito semelhante ao que acontece com as plantas vegetais. O que é que diferencia? A capacidade que eu gosto, sabe, pessoas. Eu não pedi desculpa, não, tá, gente? Vou só colocar a minha concepção. Por exemplo, vegetariana, frutíferas, chegam aqui, passam aqui, vão discutindo. Já houve casos das pessoas, mas tem carne, como tem carne nessa mesa? Ah, bora devagar, né? Vamos devagar com as coisas. Mas o que é que a gente discute? Qual é a provocação com essas pessoas? Já observou o vegetal? A inteligência desse vegetal? Já observou a inteligência, todo esse armazenamento que as sementes fazem? Uma planta na beira do rio, por exemplo, ela cai, quando você está olhando a floresta, ela cai, caiu, e aquele galho caído, aquele tronco caído ao chão, ela vai levantando a cabeça, né? Ela vai levantando em direção ao sol. Vai buscando, mas ela vai buscando. Há sempre vida. Às vezes é um fiozinho de nada que está ligando ela à terra. Mas ela continua ali se alimentando e buscando a luz do sol. Na frente ela levanta-se. O que é que nos diferencia? E a gente come. A gente se alimenta desta planta como seres supremos. Não é? Assim como um anão, mas aí é feito para me alimentar. E como é que eu também essa planta? Não é? Então, é desse lugar que eu convido e provoco a gente também a se ver, a se pensar e a se encantar mesmo, né? Eu ocupo dois reinos na natureza. Eu sou animal, mas eu sou vegetal, sim. Há muita semelhança. É aí que a gente vem construindo esse conceito, esse lugar. E que, mais uma vez, eu digo, vai ser muito lindo para mim, especialmente Irã, poder aprofundar isso com você, porque na sua fala você traz muito também, né, de uma forma bem explicada, bem elaborada, esse canto, e bem simples, não é? Quando a gente cuida, quando a gente está ali, se cuidando, se compreendendo desse lugar, de que eu dou, né, e eu recebo, mas preciso dar, eu preciso cuidar, e eu preciso devolver saudável, não é? Então, vai por aí quando a gente construi animal. Faltou? Teve uma pergunta que é como que vocês educam as crianças, né, em cada um dos seus territórios? Pergunta de Diná, se eu não me engano. De Giovana, né?
Continua, então. Pode continuar, Luísa. Aqui no nosso território, a gente educa a partir de nós mesmas, né? Como é que a gente vai se importando, desde que a gente vai se entendendo dessa observação, né? Como que a gente vai trazendo para si, internalizando, praticando. A gente que mesmo, sabe? E tem sido bom para mim, eu estou dizendo para tu, sabe? E vou te levar junto comigo a conhecer também. Então, é muito nessa prática, nesse modelo que a gente vai fazendo o processo educativo. E aí, desde as crianças, a gente tem Ágata, né, que ainda é uma criança. Então, de Ágata, as diferentes gerações que vão passando. A gente tem tido essa oportunidade, uma grata oportunidade de estar sempre em contato com pessoas, né? A gente também tem alguns atendimentos que faz de crianças, adolescentes, bom, e outras, e nesses processos vai também se aprofundando, né? São mais demorados, estar junto. E a gente vai ali aprofundando o fazer, observar, ouvir, sentir, se encantar, acreditar e ir fazendo. Não é fácil, né? Assim, tão fácil, não. Estamos pessoas cheias de outras culturas, de outros costumes, de outras crenças, mas encontrando o que é que nos une para esse momento, para esse lugar. Né? E a nossa espiritualidade, ela está sempre presente. Às vezes, a gente tem pessoas que estão com depressão, depressiva, ali nos ansiolíticos e outras coisas, e a gente, você quer, gostaria de experimentar, fazer diferente? Sim. Então, o caminhar para a natureza, e a Ira, mais uma vez, assim, gratidão por tudo, porque quando você diz caminhar, né, sobre o sol, caminhar para a floresta, caminhar para a pedra, para a gente tem isso, caminhar, né? Tem alguns lugarzinhos assim aqui que são bem especiais. Caminhar sentindo, ouvindo, bota o pé no chão, né? Sente. Tem choro, por que tu chora, né? E sente a espiritualidade, para a gente ter esse caminho dos orixás, das orixás, né? Então, sentir o carinho de Yansan, que vem ali, que vem nas folhagens, que nos abraça, que nos rodeia, e é muito maravilhoso, em inúmeros momentos, experimentar dessa presença que de fato vem, né? Que abraça essa pessoa, sabe? Experimentar esse momento que Oxum derrama a chuvinha, sabe? Uma coisa assim, mas tão sol, tá caindo gotinhas. Por que tá caindo gotinhas? Eu atribuo isso. Então, se encantar também com esse momento e perceber essa força da espiritualidade que está presente. Está presente. Sentir quando a planta quer lhe curar. Temos experimentado muito isso. Sentir quando aquela planta ali quer lhe curar. E absorver no toque, no contato, não sei, no abraço, no tronco, ou no chá, na salada. Mas sentir, trazer para si, sabe? E curar assim mesmo. Então, a gente tem experimentado esse cuidado e esse processo educativo. E é sempre assim, quando você sair daqui, leve com você, multiplique, de onde quer que você esteja. A sua palavra. Ira, você tem algo a compartilhar a respeito da educação das crianças também com a gente? Eu posso até, assim, falar de uma maneira geral, né? Mas destacar essa condição da criança hoje, que é importante a gente colocar, porque eu estou com 44 anos, e quando eu era criança, só existia escola na cidade ou escola
rural, né? Ligado à estrutura da fazenda. Então, as crianças da época indígena, ou, na grande maioria, não podia se assumir, né? Muitos não sabiam nem que era índio, não tinha essa condição de uma educação específica e diferenciada, né? No meu tempo, praticamente não se fazia ritual como se faz hoje. Então, nós não tínhamos terreiros de ritual, a não ser o terreiro Mãe da Pedra d'Água, que é de 90. Só que antes disso, os nossos faziam ritual escondido. Então, essa escola viva, essa pedagogia do passarinho, esse caminhar para aprender, esse caminhar para a pedra, nossas crianças não tinham. E hoje elas têm. Então, hoje eu fico olhando o meu filho brincar, a gente fazendo um ritual no terreiro, e o meu filho está brincando, minha filha brincando de ritual, está brincando, subindo em árvore, né? Está brincando com terra, coisa que assim a gente não se preocupa, menino, menina, sai da terra, que está suja, poxa, isso não. A gente não tem essa preocupação. Então, assim, hoje eu tento contribuir com a educação chucuru, trazendo para a visibilidade uma instituição própria de educação, uma educação da terra, né? Uma educação ou uma escola viva, né? Que é a própria natureza, que é o terreiro de ritual é uma escola assim, um ente de educação fantástico, potente, a mata, e a gente antes não tinha isso, né? Então, não só as crianças, mas os jovens. Agora, a escola tem sua função, tem sua missão, né? A escola Chucuru, ela tem esse lema que é formar guerreiros e guerreiras, né? E esses guerreiros e guerreiras vêm muito do tempo da retomada. Só que a retomada continua, né? A retomada da terra, ela encerrou, o território hoje está demarcado, homologado, registrado em cartório, mas a retomada das mentes continua, né? Então, a educação é importante, porque aí a gente traz a memória de Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, né? Eu não tive essa educação libertadora no meu início de vida. Eu não tive, né? Às vezes é natural, né? Às vezes eu estou sonhando um projeto de vida, querendo ser, sem saber, o opressor, né? E, e a gente precisa também passar por esse processo de reeducação. E as nossas crianças, elas têm hoje essa liberdade. Elas têm a liberdade porque a terra é livre. Não existe homem e mulher livre sem terra livre. Hoje a terra está livre. E aí, mais uma vez, dentro desse processo de formação, a gente meio que provoca, mas que liberdade é essa onde o passarinho está na gaiola? Que liberdade é essa onde o boi está dentro da mata? Olha, o fazendeiro não está mais aqui. Tudo bem, foi ele que transformou o rio em capineira. Mas a decisão agora é nossa. A gente vai deixar o rio capineira ou a gente vai devolver o rio para o rio? É aquela coisa, né? A decisão é nossa, né? A gente tem que decidir. Agora, fizeram até uma pergunta aqui da Conferência das Nações Unidas, né, das Mudanças Climáticas, ou seja, tempo é um recurso que nós não temos mais. Muita coisa não tem como votar, né? Então, enfim, eu estou muito assim esperançoso, né? Acreditando, porque o Brasil tem uma postura no mundo, uma situação no mundo de destaque e pode contribuir, né? Só que antes era o seguinte: a gente, além de estar na lista, na fila de imunidade para o rebanho, a gente estava em uma outra fila, que era a fila da morte mesmo. Defender a floresta significava morrer. Aconteceu com Dom Phillips, com Bruno Pereira, né? Com vários outros, com Dorothy, com Chicão, eu falo com o pessoal, Chicão Chucuru morreu por quê? Porque Chicão Chucuru, a luta de Chicão Chucuru foi liberdade da terra, liberdade da mãe terra. Ele não lutou para terra para índio. Não era uma reforma agrária, com todo respeito. Era uma liberdade da mãe.
E Chicão Chucuru morreu. E a gente está vivendo aqui um momento muito rico, que é regenerar uma floresta dentro do próprio território. E a sensação, às vezes, é que a gente está nessa fila. Né? Antes, a gente sabia, olha, a retomada vai ser lá, vamos se organizar, se juntar e vamos ocupar. Mas tem a estratégia. De onde vem um tiro, vem dali. Cuidado. Tem até uma música de Paralamas do Sucesso que diz o seguinte, né? Vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo, eu não sei de onde vem o tiro. E às vezes a sensação é essa, de onde é que vem o tiro? De onde é que vem o tabefe, né? Mas por quê? Puxa, porque nós estamos defendendo a natureza. É por isso. Isso é muito preocupante. Então, o governo Lula é a esperança dessa possibilidade. Porque nós tínhamos aí uma aberração, né? Algo que, enfim, a gente não consegue imaginar como aquilo chegou lá. Como é que o termo que o pessoal usa é surreal, né? É coisa de outro mundo. Como isso aconteceu? Né? Como a gente deixou isso acontecer, né? E hoje a possibilidade, eu estou mais tranquilo, né? Mas sabendo que é difícil. É difícil porque ainda no pensamento global a natureza é um negócio. E a discussão é essa, né? Ó, né? Vamos ganhar dinheiro com ela em pé. Essa é a discussão. Vamos ganhar dinheiro com ela em pé. E o que a gente apresenta é, olha, vamos viver com a floresta. Pode até ganhar dinheiro, enfim. Mas existe outra forma de ganhar dinheiro. Mas o que a gente apresenta aqui ao povo chucuru é uma floresta porque ela é floresta. E o pessoal chega para mim e diz, sim, meu amigo, mas preste atenção. E como é que essas pessoas vão ganhar dinheiro? Eu digo, meu amigo, não é comigo, não. Não é comigo. O que eu estou fazendo é defendendo a floresta. E esse direito de defesa é sagrado. Eu estou falando de um direito sagrado. Esse direito sagrado de defender, ninguém vai impedir. Ninguém impede. Porque nós, humanos, não somos o centro do universo. É isso que a gente tenta discutir nessa questão ambiental. Urubaterra, e aí só para passar, eu me estendi um pouco, mas Urubaterra desse ano, 16, quinta e sexta da próxima semana, de hoje a 8, é encantar mente pela ecologia do sagrado. Então, aquilo que eu falei, ecologia sem encantamento, sem sagrado, dá na pedra. Dá na pedra no sentido de bater, colidir, né? Mas não é caminhar para a pedra. Luísa, você quer fazer alguma consideração para nós concluirmos? Estamos nos encaminhando para o final. A pergunta, Irã terminou puxando a pergunta, né, da COP27, da Conferência sobre as Mudanças Climáticas, ou então fazer alguma consideração para a gente fechar. Ai, gente, Irã trouxe bem, né? A questão, eu vou me recatar a ela da COP27. E agradecer esse momento, o aprendizado nessa potência, que é ouvir esse companheiro, esse irmão, e aprender muito, ficar aqui com muitas inquietações, mas extremamente encantada. Então, dizer gratidão para vocês por esse convite, por estar aqui agora, e que a gente está atentos. Nós vamos continuar atentas, não é? Ao que está sendo posto para nós. Esse momento de mudança de gestão nacional é um momento muito sério, é um momento de celebrar a força do povo, unido, reunido, mobilizado, mas é também de encarar com a seriedade que exige. A gente lá em cima tem uma atividade imensa, né?
as representações do inominável, né, desse mundo estão lá, bem eleitas, dentro do Congresso. Então, não vamos cochilar, pessoal. Continuar mobilizados, organizados, na rua, discutindo também, sempre tendo esses espaços formativos, esses espaços da gente, né, e aprofundando o nosso pensar, o nosso fazer, o nosso olhar sobre essa natureza é fundamental para que a gente possa continuar vivas e vivos ao longo desse governo que vem aí. Serão 4 anos de muitos desafios. Uma pessoa rodeada, né, de muita diversidade. Bora juntos. Então, agradecer esse momento e estamos aqui para aprender, para construir, para pôr uma pausa nisso que disseram que é o fim do mundo, que vai ter o fim do mundo. A gente está aqui para construir essa pausa, para dizer que existem outros caminhos. Vamos juntos. Beijo a todos e todas. Graças, chefe. Bom, então eu agradeço bastante a Irã e a Luísa pelas partilhas. Vou passar para Henrique, que vai dar os nossos informes e lembretes dos próximos passos. Estou aqui ainda digerindo a noite de hoje. Acho que foi de muita potência, foi muito importante, né? Cada vez mais a gente consegue ter nítido como é impossível a gente estar separando natureza, cosmologia e território, né? Não tem como a gente pensar como âmbitos distintos, como âmbitos que têm barreiras entre esses três, porque, enfim, o território é a morada da natureza, que é a morada do encanto também. Então, acho que a própria modernidade que vai criar essa destituição, e é quando a gente vai ter essa ideia de que o humano entra numa hierarquia com que a natureza, a gente vai estar se destituindo da cosmologia da Terra, né, da conexão com a própria Terra. Então, é uma herança colonial mesmo, né? Tá falando sobre tudo isso, tá falando de feridas coloniais. Então, acho que a noite de hoje foi de suma importância para a gente estar reafirmando essa noção de natureza, cosmologia e território como um enlace, né? Então, só para finalizar, falar um pouco do curso Diálogos. Para quem teve acesso ao curso do ano passado, esse ano ele está num formato um pouco diferente, está mais voltado para essa experiência de ensino de sala de aula, né? A gente está com 3 módulos, cada módulo composto por 3 encontros, uma conferência, um diálogo de experiência e uma discussão didática. Hoje, em específico, foi um diálogo de experiência, né? A gente está finalizando hoje nosso diálogo de experiência do 2º módulo, que é o módulo Cuidar da Terra, né? E a gente queria agradecer demais a presença de todas, todos e todos que estão aqui na noite de hoje, principalmente a nossa convidada Luísa e a nossa convidada Irã, né? O nosso próximo encontro ele vai se dar na quinta-feira, dia 17 de novembro, visto que terça é feriado. Então, ficou para o próximo encontro para quinta, 17 de novembro. E vai ser o fim do 2º módulo, vai ser a discussão didática, né, o final do 2º módulo, e vai ser uma discussão didática com o Potiporã, que é um indígena Guarani Bia, né, residente da terra indígena Jaraguá, é pedagoga, tem um foco na educação indígena, vai ser de suma importância também esse encontro, né, já fica anotado na agenda. E a gente espera vocês nesse próximo encontro, bom restinho de noite. Outra coisa importante a falar é que esses links que a gente estava colocando aqui no chat referente ao grupo do WhatsApp, ao manual do curso e à ata. É importante frisar que a ata, assim que finalizar a noite de hoje, ela vai ser fechada. Então, para quem não assinou a ata, eu vou colocar de novo aqui para a gente assinar, tá bom? E é isso, gente. Em nome da Diretoria de Educação e Pesquisa da Oficina Francisco Brenan, a gente agradece muito e espero que esteja sendo bem produtivo o curso de Diálogos para todas e todos.
Muito obrigada, Irã. Obrigada, Luísa. Até a próxima. Muita força aí no trabalho e na luta de vocês.